Olá, meus amigos! Voltamos para a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. Já falamos sobre a reencarnação, a justiça da reencarnação, a encarnação em diferentes mundos e hoje nós vamos falar sobre as transmigrações progressivas, ok? Então vamos lá, só um momento. Deixa eu colocar aqui pra gente. Aqui, transmigrações progressivas. Pergunta 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? O que ele quer dizer? Então, desde que o espírito nasceu pela primeira vez, né? Deus foi lá e criou o espírito. O espírito tem todas as suas faculdades, não é? Tem todas, por exemplo, nós temos como seres humanos, nós temos a visão, a audição, o olfato, nós temos a inteligência, o raciocínio, né? As sensações, os sentimentos, as emoções, etc, etc. Então, desde o início, o espírito tem tudo isso, e aí os espíritos respondem, não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Pergunta 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Resposta: o da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Pergunta 191. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Por exemplo, as tribos, as tribos indígenas que estão ainda na época da pedra lascada, não é? As tribos que estão ainda, por exemplo, os aborígenes, né? Tribos que ainda não desenvolveram a escrita, né? Não saíram desse período primitivo que a gente coloca, né? Então vamos ver aqui. A pergunta de novo. Essas tribos, esses selvagens, são almas no estado da infância? Resposta: de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, é uma certa infância. Pergunta seguinte: então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Resposta: de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe, como se fosse uma sementinha. Bom, e aí Kardec diz o seguinte: a vida do espírito, em seu conjunto, ao todo, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal, né? O homem é um germe, né? É um embrião, e aí ele vai se desenvolvendo no corpo da mãe até chegar a feto, e depois ele nasce como bebezinho e vai virando criança, e depois transforma para adolescente, adulto, e idoso e daí por diante, né? Só que o espírito, ele não falece, ele não morre, né? Então, o espírito passa gradualmente do estado de embrião ao de infância para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, e que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude, ele não morre, né? Como na vida corporal, que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. E, desculpem, que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião, uma oportunidade
de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Então, cada dia que nós vivemos, nós podemos aprender. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem. Na do espírito, há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não soube as aproveitar. Então, quer dizer que se na nossa existência nós não aproveitarmos o que temos à nossa volta, a gente não produz nada, né? Pergunta 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermédios? Resposta: não. Pois que o homem julga perfeito, o que o homem julga perfeito, né? O que a gente pensa que é o perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Então, existem aspectos da perfeição que a gente não compreende, que a gente desconhece. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, por mais que a criança seja super inteligente, né, super desenvolvida bem cedo, o espírito também tem que passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, com a pessoa doente, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença, né? Ele tem que se resguardar, tem que passar por todas as etapas, não pode pular a etapa. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, em ciência, por exemplo, importa-se adiante no outro, em moral, para atingir o extremo superior da escala. Se ele só se adiantar em moral, ele também precisa se adiantar em ciência depois. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Então, quanto mais a gente for, né, proativo, quanto mais a gente tentar fazer o melhor que a gente puder da nossa vida, menos longo e penoso será tudo que a gente tiver que enfrentar no nosso caminho. Pergunta seguinte: pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras, cheia de amarguras? E aí os espíritos dizem, sem dúvida, o homem pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Pergunta 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Resposta: com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Então, quer dizer, se você é pobre, pode ficar rico. Se você é rico, pode ficar pobre. Agora, como espírito, ele não desce de posição. Pergunta 194. É possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um homem acelerado? Resposta: não, visto que não pode degenerar, ok? Então, numa nova encarnação, um homem bom, né, um homem de bem, não vai vir num homem que está sendo uma pessoa ruim, né, uma pessoa de má índole. Pergunta seguinte: a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Resposta: sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. E aí vem o Kardec e diz o seguinte: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra, né, uma pessoa poderosa, pode mais tarde animar
o mais humilde obreiro, pode vir numa pessoa pobre. E vice-versa, uma pessoa pobre pode, na próxima encarnação, vir numa pessoa rica. Por isso que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Por exemplo, Herodes era rei e Jesus era carpinteiro. Então, o espírito de Jesus, muito mais elevado, era um simples carpinteiro. O espírito de Herodes, muito mais rebaixado, era de um rei. Pergunta 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde, não é? Elas pensam assim, já que eu vou ter outra vida para melhorar, eu fico nessa bem triste, bem pior, faço o que eu quiser fazer, da minha maneira, e sem... se eu não quiser estudar, eu não estudo. Se eu não quiser trabalhar, eu não trabalho. Se eu quiser ficar cheia de vícios, eu fico bebendo, fumando e traindo o meu marido, ou traindo a minha esposa, batendo nos meus filhos, né? Sendo uma pessoa que rouba os outros, que engana, porque na próxima vida eu serei uma pessoa ótima. E aí os espíritos dizem, a pessoa que assim pensa, em nada crê. Não é? Ela não acredita que ela vai ter outra vida. E a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra. Então, só porque vai ter um castigo para sempre, você vai para o inferno se você não for bom, isso não é freio para ninguém, ok? E aí o Espírito continua dizendo, porque sua razão a repele, a razão das pessoas já diz que essa coisa de inferno, né, arder para sempre no inferno, já mostra que é mentira, né? A razão nossa mostra. E semelhante ideia, essa ideia, uma ideia igual, induz a incredulidade a respeito de tudo. Quer dizer que uma pessoa que pensa assim, que pensa que existe um inferno onde você vai arder para sempre, nunca mais vai ver quem você ama, faz com que as pessoas não creiam numa vida após a morte ou em qualquer outra coisa que seja de aspecto espiritual, religioso. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. Quer dizer que as pessoas antigamente usavam meios sobrenaturais, né? Falando que vai ter um diabo com um garfinho para te espetar, ou um monstro, um bicho-papão, para te pegar, né? De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes. Mais liberto, que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então sentimento oposto a esse trará ele para sua nova existência. Então, quando a pessoa que fez as coisas erradas sair do corpo, né, ir para o mundo espiritual, ela vai ver que fez tudo errado e ela vai pedir para ter uma nova existência para corrigir os erros. É assim que se efetua o progresso. E essa é a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Então ninguém está no mesmo nível de adiantamento. Uns homens já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Desses homens, depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Então, somente de nós depende a gente acelerar nosso progresso no mundo espiritual ou retardar o nosso progresso, ficar estacionado sem tempo, né, de término. A gente escolhe quando a gente vai querer acelerar. Se a gente quiser ficar estacionário, a gente fica até o dia que a gente quiser sair dessa estação. E aí Kardec diz o seguinte, o homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Não é? Você está num trabalho que você acha ruim. Você quer, por mais que você, né, veja que não vai conseguir ou tenha medo que não consiga, você quer sempre o melhor. Você pensa sempre, eu queria mudar de trabalho, não é? Isso é natural. Aquele homem que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, não é? Quer dizer, ele está pensando assim, se o que acontece de ruim comigo
é consequência minha própria, das coisas que eu fiz de errado, é minha responsabilidade, eu vou querer uma nova existência melhor, não é? E esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno, em que não acredita. Então, essa ideia de que vou ter uma existência melhor é muito mais lógica do que, e vai me afastar muito mais rápido do mal, do que a ideia de que eu vou para o inferno, nunca mais vou ver ninguém, não é? Se eu tenho uma oportunidade, uma nova vida, eu quero ser melhor. Se eu não tenho, para que eu quero ser melhor? Eu já vou para o inferno mesmo, é melhor ficar ainda pior, né? Porque já que eu vou para o inferno, eu vou abraçar o capeta. É melhor abraçar o capeta, então eu vou fazer tudo que eu quero fazer de ruim. Agora, se eu tenho uma oportunidade de não ir para um lugar pior, eu vou fazer o meu melhor. Pergunta 196. Podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, não é? Se não podendo os espíritos se aperfeiçoar, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, então quer dizer que a gente só pode se aperfeiçoar quando a gente encarna no mundo, né? No mundo da carne, no mundo material, no mundo por exemplo, o planeta Terra. Já que acontece assim, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? E isso é a regra? E aí os espíritos dizem, sim, é exatamente isso. Os espíritos, né, os seres, se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade, o objetivo para que tendem. Bom, pergunta seguinte: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? E aí a resposta dos espíritos é: teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste, uma roupa que apodrece. Eis tudo. E aí Kardec diz o seguinte: o suco da vida nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. O suco da vida, ele contém o licor que se chama espírito, ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta essência, esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelha o perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Ok? Ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso tenha dúvidas, coloque nos comentários. Ficaremos muito contentes em responder. A sua dúvida pode ser a de outras pessoas também, pode ser a nossa também. Então, fiquem à vontade para colocar suas dúvidas, sugestões, dicas para a gente melhorar nosso conteúdo, nossa forma de fazer todo o nosso trabalho, né? Dê o seu like, curta nosso vídeo se vocês gostaram, compartilhem, isso ajuda muito o nosso canal, se inscrevam, apertem o sininho para receber notificações quando a gente colocar material novo. Todo dia a gente coloca uma coisa, tenta colocar algo interessante, e eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.